Explica mordomia, O que é porque mordomia? às vezes a pessoa fala, mordomia é, sei lá. o Alfred. Que é mordomia, moleque? Eu vou explicar. Eu vou explicar como eu Mastiga explico água para que os não tem meus osso. filhos. Isso. Eu vou explicar como eu explico para os meus filhos. Mordomia é o cuidar daquilo que é meu, daquilo que Deus me deu. É o cuidar de tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, lá em casa, a gente trabalha muito com as crianças com base nos princípios. Nos princípios, a Bíblia tem muitos princípios, mas existem alguns princípios que Deus estabeleceu como elementares para a nossa vida. Princípio de caráter, de mordomia, de individualidade. São alguns princípios que, se a gente olha desde lá do Jardim do Éden, eles são estabelecidos por Deus. E o princípio de mordomia é um desses princípios. Então, cuidar de tudo quanto o Senhor colocou na sua mão. Como é triste a gente olhar para alguém que, ao olhar para essa pessoa, é notório o quanto ela não cultiva algumas coisas daquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. Então, quando você olha para as finanças dessa pessoa, é uma finança completamente desordenada, porque ela não entendeu um princípio de mordomia. Se eu entendo que o trabalho que Deus me deu, que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é algo que Ele me deu para que eu cuide disso, para que, de alguma forma, eu multiplique isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, então eu não vou mais desprezar esse princípio de mordomia. Né? Então, é muito triste porque hoje nós vemos muitas pessoas que, por não cultivar o princípio da mordomia, do descanso, por não entenderem isso, eles entram num estado ou de uma fé desequilibrada, no sentido de... né, essa história de Deus falou, de Deus está me mandando para cá, daqui a pouco Deus está te mandando para lá, daqui a pouco parece que até Deus está se confundindo no que Ele está falando. Tudo na conta de Deus. Tudo na conta de Deus. Ou, emocionalmente, as pessoas adoecidas, extremamente adoecidas. Então, quando a gente olha para o descanso, por exemplo, é uma ordenança de Deus. Ele descansou, Ele nos ensina isso. Na criação dele, a gente contempla isso. Né, que após o feito dele, ele nos ensina um princípio de descanso. Então, o cristão que ele não entende isso, que ele não vive no princípio do descanso, isso é muito sério. A gente sempre fala muito lá em casa, e tanto eu quanto o André, que é meu marido, a gente cultiva muito isso. Então, obviamente, a nossa vida é muito agitada. Né? Eu atendo uma agenda cheia de paciente semanal. Os nossos filhos estudam em casa, nós temos 3 filhos, temos uma associação com crianças carentes, temos uma igreja relativamente grande, são muitas coisas. Mas se existe algo que nós entendemos, mesmo sendo tão novos, que a gente não pode abrir mão, é do princípio de descanso. Porque eu quero poder chegar aos 60 anos com força, porque eu cuidei do meu corpo, então eu tenho força para continuar subindo no púlpito com graça e ousadia para ministrar a palavra. Eu quero poder chegar aos 60 sabendo que eu criei os meus filhos dentro daquilo que o Senhor esperava de mim e que eu cuidei do meu casamento dentro daquilo que Ele tinha. Mas nenhum desses princípios vão se concretizar na minha vida se eu quebrar esse princípio da mordomia. Eu preciso ser bom mordomo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, se eu não sei ser bom mordomo com o meu próprio corpo, como que eu vou ser mordomo nas coisas grandes que o Senhor tem para me entregar? Ela veio armada, gente. Ela veio para bater. Eu não devia ter enviado esse convite, não. Tino. Quem que tem... Tino. Quem chamou essa moça, gente? Muito bom. Ai, mano. De verdade. Tino. Uou, muito obrigado, Ster. Obrigado, Tino. Encerra aqui. A gente chegou por aqui hoje. Rapaz. Eu estou aprendendo maravilhoso. tudo isso também, O gente, tema hoje é tentando Tramontina. Corte rápido. Ah, mano, tá muito legal, mano. Tá Eu muito tô legal, murcho. tá muito bom. Fala mais. Mas fala mais sobre o descanso. Eu gostei disso. Não, mas isso, murcho, quando não você é fala só o sobre corpo. descanso, não entra só na questão... Entra na questão de a gente saber descansar Sim. diariamente, saber aproveitar Mais interno, bem né? isso, se bem que é a nossa maior dificuldade, todos nós. Esses dias eu vou 4 horas da manhã mandando no grupo lá. Alguém? Aí outro. Aí, opa! Tchê. Tá Todo mundo acordado. Eu tava lá e eu tava... Agora coloca o nome do grupo de melatonina. Assim vocês não vão se esquecer. É verdade, boa. Boa. Mas então não fala só desse descanso diário, né? Da gente poder... O que mais que você entende e compreende e aplica desse princípio de descanso na sua vida? Eu acho que o princípio mais poderoso é o descanso da nossa alma, né?
descansar em Deus. É aquilo, né? Às vezes a gente quer inverter os processos, né, na nossa vida. A gente está aqui falando dessas questões de mordomia do corpo, de cuidar do corpo, mas o primeiro grande fundamento da nossa vida precisa ser naquilo que a palavra diz, né? Se isso está alicerçado em nós, é muito simples esse gap de, peraí, eu vou sair, eu entendi esse princípio, por entender esse princípio bíblico, eu vou aplicar isso agora de maneira prática na minha vida. Então, talvez todos nós precisamos melhorar na mordomia do cuidado com o nosso corpo. Mas, de alguma forma, aquele cristão que ele já entendeu o princípio da mordomia, se torna muito mais fácil. Do descanso, a mesma coisa. Se você já entendeu o princípio de descansar em Deus, e eu acho muito incrível, porque a ciência, ela é muito... a Bíblia, né, a ciência reflete muito aquilo que a Bíblia traz. Né? E cada dia mais que eu estudo sobre a ciência, me choca o quanto a Bíblia está ali, o quanto a Bíblia está em tudo isso. E cada dia mais a ciência tem falado sobre você não tentar controlar o incontrolável. A psicologia tem falado muito isso, mas a Bíblia já nos traz muito isso. Quantas vezes a gente tenta controlar coisas que somente aquele que tem todo o poder, que é soberano... A gente entra num outro princípio, que é um princípio de soberania de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo esse princípio de soberania, que ele tem poder sobre todas as coisas, que ele é detentor de todas as coisas, aí sim eu consigo descansar. Eu só consigo descansar quando eu entendo quem é o meu pai, em quem eu posso confiar. Né? Eu me lembro que a gente passou uma experiência muito difícil lá em casa, que foi com meu filho quando ele tinha 8 meses de idade, e ele... teve uma bronquiolite, que é um problema no pulmão, nos brônquios do pulmão, que se agravou muito. E ele foi para a UTI, precisou de uma intubação, e ele tinha 8 meses de vida. E foram assim um dos piores momentos da minha vida, porque eu me lembro que eu estava sozinha no hospital com ele, e os médicos tiraram ele das minhas mãos, porque ele estava tendo uma... enfim, estava tendo alguma questão lá, que a saturação estava caindo. Alguma parada respiratória? Assim. Parada cardiorrespiratória, exatamente. E foi muito desesperador ali no momento. Essa bronquiolite foi por aspirar alguma coisa? Ele ele já vinha num quadro de bronquiolite, e aí lá no hospital foram dar uma alimentação para ele, ele broncoaspirou a alimentação. Jesus. E eu me lembro que naquele momento eu estava ali sozinha, e eu falei, Senhor, e na mesma hora eu me desesperei por alguns minutos. Daqui a pouco eu tentei retomar a minha consciência. E eu me lembrava desse princípio. Quem é soberano sobre a minha vida? Quem me deu o Bernardo? Não foi uma simples concepção humana. Não foi nada disso. Eu sei quem me deu ele. E quem me deu é o único que pode, nesse momento, conduzir essa situação. E ali, de fato, naqueles dias de UTI, 10 dias dentro daquela UTI, eu falo que eu conheci, de fato, o princípio do descanso. Porque enquanto as pessoas à minha volta estavam desesperadas, eu as acalmava e dizia, não, calma, calma. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem se levantará em meu favor. Né? Então, você entender o princípio do descanso, ele passa por todas as áreas da sua vida. Desde no momento, como a gente brincou aqui, de umas férias, de você entender a importância disso. A gente que vive uma rotina pastoral, ministerial, que muitas vezes... parece que o ativismo ele quer nos tomar, né? Acho que essa história do capitalismo tão forte, impregnada dentro de nós, quer o tempo todo colocar esse chipzinho na nossa cabeça que nunca é o suficiente. A gente sempre precisa fazer mais. E aí a gente abre mão, uma coisa que Deus tem falado muito comigo, é sobre o ordinário. É sobre você simplesmente fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer hoje. Poxa, qual é o ordinário que nós temos aberto mão nesse princípio do descanso? Então... ter um tempo com o seu marido intencional, com a sua esposa, ter um tempo com os seus filhos, né? Você, de fato, ter um tempo para você fazer um exercício físico, você cuidar de você ter um tempo com o Senhor, mas um tempo de descanso, não um tempo de eu vou por uma batalha espiritual e eu vou destronar todas as potestades malignas. Isso é um dos aspectos da nossa oração. Mas eu acho que tudo precisa começar no descanso. Eu vou guerrear, mas eu vou guerrear no descanso. Eu vou batalhar, mas eu vou batalhar no descanso, sabendo quem é o meu Pai, né? Sabendo quem tem feito tudo.
Como eu disse, nessa internação do Bernardo foi talvez um momento mais incrível que eu vivi de descanso com o Senhor. De falar, filha, descansa. Descansa porque fui eu quem dei. E tantas outras coisas na nossa trajetória de adoção, de filhos, né? A gente tem uma filha de 18 anos e só quem tem um filho adolescente, já jovem, né, sabe os desafios disso, de você falar, e agora? Né? Eu vou jogar no mundo, até que ponto vai viver tudo aquilo que nós temos falado dentro de casa? E eu vejo muitas mães cercadas por um medo, por um desespero, e não aprenderam a descansar. Antes de eu ser mãe dos meus filhos, eles têm um pai. Né? Não só um pai natural, mas um pai que é Deus, que é muito mais interessado com que eles cresçam, evoluam, vivam a obra da cruz e vivam aquilo que o Senhor tem para eles.